estamos na Parashá Shoftim, que é Juízes, não é? É a 49ª porção semanal, ano de 5.785. Essa Parashá vai de Devarim 16, 18, 21 a 9, a Haftará Isaías, 51, 12 a 52, 12, e a porção do Berit Hadashá é João 11, de 1 a 57. O interessante é que nessa porção que a gente vai comentar, Yeshua havia acabado de realizar um milagre que poderíamos dizer humanamente inconcebível. Ressuscitou um homem que já estava morto há 4 dias. Esta obra maravilhosa que ele fez causou uma grande comoção, né? Até hoje, se acontece, há uma grande comoção, né? Um grande espanto. E este grande sinal levou muitos judeus a crerem que Yeshua era o Mashiach, ou melhor dizendo, é o Mashiach. Veja em João 11, 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Miriam e que tinham visto o que Yeshua fizera, creram nele. Também, como não crer diante de uma obra, de um fato, diante de um sinal, né, tão magnífico quanto esse. E através desses sinais maravilhosos, muitos criam em Yeshua. Veja em João 2, 23, 24. Estando ele em Jerusalém pelo Pessa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Yeshua não confiava neles, porque a todos conhecia. Ou seja, muitos criam nele, aquela multidão, mas Yeshua não confiava muito neles, porque ele conhecia o que tinha dentro do coração de cada um deles. Então ele não confiava neles, pois sabia que no meio deles haviam aqueles que estavam ali para observá-lo e enviar recado aos fariseus de seus feitos. Então, dentro daquela multidão, muitos ouviam, muitos criam de fato, mas muitos estavam ali para levar recado para os principais sacerdotes e os fariseus, não é verdade? Por isso, ele sabia disso, porque ele conhece o coração dos homens. Obviamente, ele não confiava neles. E como ele sabia, lá em João 11, 46, alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Yeshua tinha feito. No caso, ressuscitado um homem que estava morto há 4 dias. Em vez de os fariseus glorificarem Elohim pelo milagre extraordinário que Yeshua acabara de realizar, os principais sacerdotes fariseus ficaram tomados de preocupação. Eles não glorificaram o nome. Se a gente vê alguém sendo ressuscitado, a gente glorifica o nome de Deus, não glorifica? Mas eles não, ao invés de glorificar, eles ficaram preocupados. O número de judeus que criam em Yeshua crescia por causa desses sinais maravilhosos. E eles temiam que isso provocasse uma reação dos romanos. Não temei o homem, mas eles estavam temendo um homem. Então, eles temiam que os romanos poderiam fazer alguma coisa, colocando em risco suas posições de autoridade e o frágil relacionamento político que mantinham com Roma. Então, eles eram comprados por Roma. E eles tinham aquele relacionamento com Roma. Enquanto Roma mantinha eles naquelas posições de um certo privilégio, não é? E o povo não. Então eles tinham medo que acontecesse alguma coisa
entre o povo de Israel e os romanos fossem lá e tirassem todo aquele privilégio deles, né? Veja em João 11, 47 a 48. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Olha, eles viram que ele fazia sinais. Ninguém fazia sinal igual a ele. Sinal aqui são milagres. Ele fazia coisas que Israel nunca tinha visto. Pelo menos aquela geração. E eles admitiram, porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Ao invés deles glorificarem a Deus, eles estavam dando mais importância às coisas dos homens. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Que às vezes a gente dá mais importância às coisas humanas do que aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Você poderia dizer, não, mas eu não sou assim. Todos nós somos assim. Às vezes nós gostamos da aprovação humana. E, por exemplo, crer em Yeshua, você não ia receber uma aprovação humana. Na verdade, até os dias de hoje, quando a gente aceita Yeshua, de fato, a gente não tem aprovação humana, tem? A gente é tirado do meio, a gente é rejeitado, as pessoas zombam de nós, entende? Chama a gente de fanático, não é verdade? Naquela época era a mesma coisa. Então, a preocupação deles não era glorificar a Deus pelo milagre que aquele rapaz estava fazendo. Ou até pensar, quem sabe ele é um profeta, vamos ouvi-lo, né? Porque ele era um profeta também. Porque Moisés não falou que Deus falou que no meio dele levantaria um profeta semelhante a Moisés? Não fala isso? Então, Yeshua também era um profeta. Então, ainda que fosse um profeta, eles poderiam dar ouvidos a ele, mas nem assim. Ainda que eles sabiam que ele estava fazendo grandes sinais, não era possível dizer que ele não ressuscitou Lázaro, e vocês vão ver por quê. Então eles sabiam que ele fez aquele sinal, mas eles não glorificaram a Deus. Você sabe que eu acho isso impressionante? Não glorificar a Deus, ainda com um sinal maravilhoso desse. Uma pessoa morta, 4 dias, ele vai lá, ressuscita a pessoa. Você ia pular de alegria, você ia dizer, poxa, o Senhor está nos visitando. Não é verdade? Mas não, eles estão dando mais valor à posição humana, à glória humana, do que a glória de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes nós damos mais importância à glória dos homens do que à glória de Deus. Porque a glória dos homens também nos atrai. Só que a glória do homem é passageira. Cadê o Pelé? E agora a coisa está mais meteórica. O Pelé ainda durou bastante enquanto ele estava vivo. Mas agora, com a internet, essas coisas, a pessoa tem uma glória e de repente some. É ou não é? Desaparece. Porque agora as coisas são muito rápidas. Aparece. Na verdade, se passarem, eu acho que uma mais geração, não vão nem mais lembrar muito quem foi Pelé. Na verdade, já tem geração aí, já tem pessoa aí que nem sabe direito quem foi. Né? A gente já não sabe quem foi Garrincha, de fato. Então, a glória humana, ela é passageira. E nós somos atraídos por ela. Nós gostamos de ser famosos. Nós gostamos de ser reconhecidos. Você vê aí na internet que a pessoa quer ter, como é que chama? Quando ela está na internet, ela quer ser reconhecida, porque tem que marcar lá quantas pessoas estão assistindo ela.
etc, etc. Dá o like, o positivo, se inscrever no canal. E quanto mais pessoas inscritas, mais glória aquela pessoa tem, mais importância aquela pessoa tem entre os homens. E às vezes ela não tem nada, mas ela é glorificada pelos homens. E isso é muito perigoso, porque nós somos atraídos por essa glória. E, no entanto, eles estavam tão embebidos com a glória do homem, meu irmão, que Deus manifestou a glória dele ali naquele lugar, e eles não perceberam. Estava entorpecido pela glória humana, e a glória humana entorpece. Eu, às vezes, vejo a reportagem, aí o ator fala assim: eu não sei viver sem aplauso, ó. E não sabe mesmo. Não sabe, porque está embebida da glória humana, quer receber glória humana, e se não recebe glória humana, se não aparece na televisão, se não faz teatro, se não é aplaudida, se sente mal. Fica. Porque, na realidade, é igual esses homens, estão buscando a glória do homem. Só que a glória do homem é passageira e ela não satisfaz. Como que eles não puderam contemplar a maravilha que Yeshua fez, não é? Porque ao invés deles falarem assim: poxa, será que Deus está nos visitando por meio desse moço? Vamos lá dar uma, ouvir, ver, não é? Não poderia ter feito isso? Não, se reuniram para planejar uma maneira de pará-lo, porque eles estavam com medo de perder a glória do homem, as suas riquezas. Amém, meu irmão? Como que nós temos que nos vigiar? Eles formaram, logo depois, lá em João 11, 47 e 48, eles formaram um conselho, juntou os principais sacerdotes, os fariseus, e formaram um conselho e estavam discutindo o que fariam. Em momento nenhum alguém falou assim: poxa, esse moço fez alguma coisa maravilhosa, gente. Vamos mandar alguém lá para dar uma olhada. Vamos trazê-lo até aqui, vamos conversar com ele. Será que Deus está nos visitando? Não fizeram isso, não. A discussão é: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. A preocupação dos caras. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Gente, como nós temos que ter cuidado com posição humana, com riquezas e com glória. Temos que ter muito cuidado. O mais interessante é que, mesmo dentro de um conselho formado contra seu filho Yeshua, nosso Pai Celestial usa o próprio sumo sacerdote dentro desse conselho, daquele ano, para cumprir seus propósitos. Olha como Deus é. A gente precisa ter muito cuidado. Deus foi lá naquele conselho, foi no sumo sacerdote que estava dentro do conselho, fazendo um conselho contra Yeshua, e Deus, dentro desse conselho, usou esse homem para profetizar sobre Yeshua. É Deus ou não é? Ei, meu irmão? Olha só o que ele faz lá em João 11, 49 e 51. Olha só. E Caifás, um deles, dentro do conselho, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, foi o único, repreendeu todo mundo, vós nada sabeis, nem considerai que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua devia morrer pela nação. Olha que coisa. Mais um sinal de que Yeshua é aquele quem diz que ele é, filho de Yud Revavirê. Porque como que alguém dentro de um conselho para matá-lo fala uma coisa dessa, não é?
E mais, ele profetiza também sobre o que chamamos hoje de igreja. Olha como Deus usou esse homem. Veja em João 11:52. E não somente pela nação, que é Israel, mas também para congregar num só corpo os filhos de Elohim que estão dispersos. Deus usou ele para profetizar sobre Yeshua e sobre, não só sobre Yeshua, como também sobre a igreja, o que chamamos de igreja hoje. A mesma coisa profetizado lá em Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Que coisa tremenda, né? Isaías já sabia da igreja. Nós chamamos hoje de igreja, eles não chamavam de igreja. Isso veio depois da Grécia, que essa palavra igreja é grega. Veja também em 1 João 2:1-2. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Que coisa, né? Veja também o próprio Yeshua falando deste fato em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que coisa, né? Você vê que o plano de salvação para os gentios vem lá de trás. Vem lá do princípio, não é? Desde Abraão. Yeshua está se referindo a ovelhas que ainda não faziam parte do aprisco judaico. Porque Yeshua está falando assim, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. E este aprisco qual é? Onde ele está? Em Israel. De onde ele é? De Israel. Então ele vai buscar agora ovelhas de outro aprisco, de outra nação, de um aprisco que não é dele, é de outro. Deu para entender? Yeshua está se referindo a ovelhas que ainda não faziam parte do aprisco judaico, ou seja, os gentios, os não-judeus, que viriam a crer nele. Essas ovelhas estavam localizadas, presta atenção, tanto fisicamente distante do aprisco, quanto temporalmente distante do aprisco. Dá para entender? Tanto fisicamente quanto temporalmente. Algumas já viviam naquela época, espalhadas entre as nações, fora da comunidade de Israel. Outras ainda nem haviam nascido, mas também aguardavam em seu tempo o chamado do verdadeiro pastor Yeshua. Então, esse aprisco, ele é tanto temporal, atemporal, como físico. Amém? Porque nós estamos em 2025, tem 2000 anos que Yeshua morreu e ressuscitou, não é? E nós somos ovelhas dele. Então, no tempo dele, nós éramos o que? Um aprisco temporal, distante no tempo. Nem éramos nascidos, mas ele nos alcançou. Tal é o poder da obra que ele fez. Elas não pertenciam ao aprisco de Israel, mas estavam entre os povos, esperando ouvir a voz que as reuniriam num só rebanho. Nós esperamos, nascemos e só tinha um tempo marcado para a gente ouvir a voz do nosso pastor. Porque quem é ovelha dele, ouve a voz dele. E quem não é ovelha dele, não
ouve a voz dele. Amém? Glória a Deus. Você é ovelha dele? Pois é. Por isso é dito lá em Efésios 2, 14 a 17, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Tá vendo? É um. Deus só tem um, não tem dois. Deus não tem igreja e Israel. Deus tem Israel. Olha aí, ó. Fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, morrendo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Tem muita gente que não entende aqui por que o muro da separação era os mandamentos em ordenança. E por que fala que ele tirou? Sabe por quê? Israel tem os mandamentos, não obedeceu. Não é? Os gentios não têm um mandamento, não obedeceu. Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência, tirou o mandamento, encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia com os dois desobedientes, para que eles venham a estabelecer o mandamento de Deus. Amém? Muito simples isso. Porque os mandamentos de ordenança eram um muro de separação entre Israel e os gentios. Como Israel quebrou o pacto, então Deus os fez igual aos gentios, desobedientes. Tirou o muro de separação. É isso que ele quer dizer. E pela cruz reconciliar ambos com Elohim em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe, que são as ovelhas de outro aprisco, que são atemporais e que são de aprisco físicos diferentes, e aos que estavam perto, os judeus. Amém? Então, Efésios é muito claro no que Yeshua expôs para nós. Paulo descreve isso com muita clareza também em Romanos 11, 17 a 24, e esse texto é muito famoso. E se alguns dos ramos foram quebrados, os judeus, e tu, sendo oliveira brava, gentios, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, contra os judeus. É o que mais se faz, porque dizem que os judeus perderam, você está se gloriando contra eles. Mas Paulo está dizendo, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, você gentio, os ramos, os judeus, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verdade, está bem. Pela sua incredulidade, eles foram quebrados por causa da incredulidade. E tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Elohim não poupou os ramos naturais, os judeus, teme que não te poupe a ti também, gentio. Olha, ó. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim para com os que caíram, ou seja, para os incrédulos. Severidade, mas para contigo que creu, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Ou seja, se você permanecer crendo, de outra maneira também tu será cortado. Então acabou, uma vez salvo, já jogamos por terra. Olha aí, ó. E também eles, os judeus, não são todos, obviamente, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Elohim para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da oliveira brava e contra a natureza enxertado na oliveira legítima, quanto mais esses judeus, que são naturais, serão enxertados na sua própria
oliveira. Glória a Deus, meu irmão. Yeshua tem ovelhas em outros apriscos, que não é o aprisco de Israel, que é um aprisco físico em outras nações, não é? E também são apriscos atemporais, tanto é que nós estamos sendo salvos, mas o gentio não pode se ensoberbecer contra Israel, porque senão Deus vai cortar, porque Deus não teve misericórdia com os incrédulos que eram judeus lá no deserto. Não morreu toda aquela geração? Aquela geração toda não foi cortada? Foi ou não foi? Pois é, então cuidei que ele também não te corte. Então, se você manter-se em fé e não ensoberbecendo contra os naturais, que são os judeus, você vai permanecer. E você percebe que tem igreja que rejeita Israel. Então, como é que vai ser isso? Cuide para que também Deus não te corte, porque senão ele corta. Amém? E, curiosamente, foi justamente após o sinal extraordinário realizado por Yeshua ao ressuscitar Lázaro, já morto há 4 dias, que os fariseus e os principais sacerdotes se reuniram em conselho. A partir desse encontro, começaram a arquitetar o plano para tirar a vida do nosso mestre. A razão disso, meu irmão, é que na tradição judaica acreditava-se que o espírito da pessoa permanecia próximo ao corpo por até 3 dias após a morte. Amém? Tinha a possibilidade de ressuscitar. E ainda poderia reverter a morte. 3 dias. Por isso que Yeshua não faz nada à toa, não, gente. No 4º dia, a morte era considerada total e irreversível. Não tinha mais jeito. Eles esperavam 4 dias, 4 dias, não tem jeito mais. Amém? Inclusive, até atualmente tem um tempo de espera, né? Por causa daquela morte, que a pessoa morre e depois volta, né? Então, o corpo já estaria em decomposição e qualquer esperança de retorno à vida seria descartada. Ou seja, ao esperar 4 dias, Yeshua eliminou qualquer dúvida humana de que essa pessoa, ninguém podia dizer assim, olha, ele estava vivo, ele foi lá e só estimulou, a pessoa acordou de novo. Porque eram só 3 dias, esperou 4 dias para que ninguém pudesse falar coisa alguma. Ou seja, ao esperar 4 dias, Yeshua estava perdão, não havia espaço para dizer que Lázaro estava apenas inconsciente ou em coma. Deu para entender, gente? Então, quando ele espera 4 dias, tem essa função. Era a morte real, definitiva. E o milagre foi absoluto, se cumprindo de forma absoluta o que está escrito em João 11:25. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nesse momento, eles se reúnem aí e querem matar Yeshua, porque nas trevas deve ter tido um conselho. E o conselho nas trevas foi o seguinte: se ele vai ressuscitar o homem, então vamos matá-lo antes que ele o faça. Deu para entender, gente? Como que funciona? Vamos matá-lo, vamos estimular esses homens que são nossos servos a matá-lo. Porque é ele que vai trazer vida para o homem, e não é interessante para nós que o homem tenha vida. Deu para entender? Só que eles esqueceram de uma coisa. Ele era de carne, como nós, sem pecado. Ao ressuscitar Lázaro nesse estado, ele demonstra que nenhuma situação está além também do alcance de Yud Revavirê. O milagre fortaleceu a fé dos discípulos e revelou a glória do filho de Yud Revavirê diante de uma multidão de testemunhas. Ninguém que teve ali, ninguém pode dizer que ele não deu testemunho da glória dele.
Se tem pessoas ali que não creram, no dia do juízo, o castigo será severo, porque eles viram a glória de Deus manifesta por meio de seu Filho na face da terra. Amém? A ressurreição de Lázaro, obviamente, antecipa de Yeshua, mas com uma diferença. Lázaro voltou à vida natural e morreu novamente. E Yeshua ressuscitou para nunca mais morrer. Em Apocalipse 1,18, Yeshua declara: eu sou aquele que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. A ressurreição de Lázaro é uma declaração antecipada dessa autoridade. Yeshua não apenas cura, ele vence a morte. Para a glória de Deus. Shabbat Shalom.